Nós vamos abordar um tema, querido, hoje, que está dentro do nosso contexto. Vou já colocar o contexto para você, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre essa questão da imoralidade sexual, irmãos. Esse era um problema aí, o maior problema da igreja de Corinto, tá? E era esse, um dos. Primeiro tem a questão da divisão dentro da igreja. Depois vem essa questão, desde o capítulo 5, Paulo vem falando, capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar no capítulo 7, a respeito da questão do casamento e moralidade sexual. Era um problema sério. Eu penso que a carta está organizada exatamente na ordem dos problemas, entendeu? E ele vai tratando disso. Então esse era um problema muito sério. Pela cidade em si, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente imoral. O sexo, né, ou a imoralidade sexual em Corinto era uma coisa absurda, a ponto de Paulo falar no versículo aqui, nós já vimos isso aqui, no versículo 9 e 10, Paulo cita aqui quase todo tipo de imoralidade sexual. Ele fala de sexo entre solteiros, ele fala do sexo entre casados, ele fala do sexo, o sexo religioso, entendeu? Ele fala do sexo homossexual, homem com homem, e ele vai abordando todas as espécies da manifestação sexual, que a cultura daquela cidade era muito carregada, queridos. E eu quero tratar hoje, pegando a ministração da última vez que eu tratei aqui, onde Paulo fala a respeito da teologia do corpo, e ele estabelece essa teologia, e aí ele passa a expor essa teologia. Eu coloquei aqui para vocês aqui 2 versículos, o 15 e o 16. No 15 Paulo diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ele está abordando, tá, essa questão, ele está expandindo esse assunto. Ele lança o tema, que é a questão da teologia do corpo, e aí ele vai expandir isso, ele vai falar sobre isso. E ele faz exatamente isso, querido. No versículo 15, ele diz: vocês não sabem. No versículo 16, novamente, vocês não sabem. E aí depois no versículo 19, novamente ele pergunta: será que vocês não sabem? Então, 3 vezes ele começa um argumento com vocês não sabem. Primeiro, a ideia que nós temos aqui é que as pessoas conheciam aquilo que Paulo está falando, mas estavam agindo como se não conhecessem. Por isso ele está perguntando, tá? A primeira pergunta que ele faz é: vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? Se o corpo de vocês é membro de Cristo e vocês estão partindo para a relação sexual com prostitutas, então vocês estão pegando o membro de Cristo e levando esse membro a se unir com uma prostituta. É uma coisa meio estranha, querido, aqui, o que Paulo coloca aqui, e todo o contexto aqui de Paulo, aqui em Corinto, tem a ver com a prostituição, tá? Eu vou trazer isso para a nossa realidade, não falando exatamente da prostituição cultural, como era o caso de Paulo lá, mas aplicando isso para a nossa realidade de solteiros, de casados, tá? Então, a ideia é: você vai tomar um membro de Cristo e vai fazer esse membro de Cristo um membro de uma prostituta. É o que ele pergunta. Depois, do versículo 16, ele diz: vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo? Ele está aprofundando o argumento. No primeiro ele diz: olha, você sabe que o seu corpo é membro de Cristo, pertence a Cristo. Então, como é que você vai pegar aquilo que pertence a Cristo e unir isso com a prostituta e fazer esse corpo que pertence a Cristo fazer parte do corpo da prostituta? Agora ele vai aprofundar. Ele diz que quando um homem se une, ele está falando da relação sexual, quando um homem tem a relação sexual com a prostituta, ele está se unindo à prostituta, e ao fazer isso, ele se torna uma só carne com ela, querido. Uma só carne com ela. E ele vai contrastar isso no versículo 17, dizendo: olha, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus. Então, assim como um homem, ao se achegar a Cristo, se torna um só espírito com Cristo, quando um homem se relaciona com a prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Por isso, o versículo 18. Irmãos, o conselho aqui, a ordem aqui é impressionante. Fujam da imoralidade sexual. Não faça dos membros de Cristo um membro de uma prostituta.
Não se una a ela, não se transforme, não seja uma só carne com ela. E qual é o caminho, qual é a solução? Fuja da imoralidade sexual. Eu vou tratar só disso hoje, tá? Fugir da imoralidade sexual. Mas antes de fazer isso, querido, eu quero fazer aqui uma abordagem, irmãos, a respeito da gravidade daquilo que Paulo está falando. Nós vivemos uma realidade, irmãos, muito semelhante à realidade dos tempos de Paulo, em termos de imoralidade sexual. O Brasil e o mundo está mergulhado, mas assim de uma forma muito vexatória na imoralidade sexual. Eu acompanho muito a questão do Twitter, sabe? E eu vejo no Twitter, querido, que cada vez mais essa questão de liberdade de expressão é bom. A gente tem que concordar que é bom, ninguém gosta de censura, mas, irmãos, por haver liberdade de expressão, as pessoas postam o que bem entendem, o que querem, entendeu? E no Twitter, querido, eu tenho visto muita imoralidade sexual. É um negócio impressionante. A política do Elon Musk você é livre, você vê sem... Eu saio bloqueando um monte de coisa, um monte de páginas, mas não adianta, entendeu? Aparece na minha timeline lá o tempo todo, muita indecência. Isso é característica, irmãos, do tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo de muita imoralidade, queridos. Poucas épocas na história da igreja a gente tem presenciado tanta imoralidade como agora. A sociedade como um todo respira sexo. Os filmes, as redes sociais, tudo que você se propõe a fazer, propaganda, tudo, você vai olhar e você encontra imoralidade sexual. A fidelidade hoje no casamento, querido, é uma coisa delicada por causa de tanta exposição. O homem e a mulher, quando sai de casa, e às vezes nem precisa sair de casa, né? Às vezes tudo que ele precisa é um celularzinho na mão para ele ter acesso a tudo que é exposto de imoralidade sexual. Nós vivemos um cenário, querido, muito semelhante, tá? E eu queria tratar um pouco sobre isso hoje. Eu quero aqui, na verdade, eu vou tomar um conceito, querido, um tema emprestado, tá? De alguns autores cristãos, dentre eles o pastor Cote da Jocum, onde eles falam a respeito daquilo que eles chamam de aliança de sangue. Eles falam que quando ocorre uma relação sexual entre duas pessoas, ali está acontecendo uma aliança de sangue. A ideia aqui, queridos, tá? E é interessante, há muitos pastores que têm defendido isso, que têm propagado isso. Eu andei pesquisando a respeito dessa questão, por isso que eu vou começar essa reflexão de hoje falando da imoralidade sexual, a respeito dessa coisa da aliança de sangue, tá bom? A ideia de que ocorre uma aliança de sangue no ato sexual é uma interpretação que muitos pastores e líderes têm utilizado para explicar a profundidade da união sexual. Essa interpretação, querido, ela não está explicitamente detalhada na Bíblia, tá? Eu vou ser bem honesto com vocês a respeito disso, tá? Eu não consigo fundamentar tudo o que eu vou dizer nas Escrituras, mas eu posso tirar de textos da Bíblia, tá bom? Conceitos emprestados, deduções que a gente faz. É possível você perceber, tá? E quando eu estiver descrevendo para vocês essa questão toda, vocês vão perceber que ainda que eu use o termo aliança de sangue, eu nem precisaria usar isso para mostrar as consequências, tá, da relação sexual entre duas pessoas que não são casadas. Alguns líderes, eles interpretam o ato sexual como uma aliança de sangue. Isso é um fato. Eles interpretam dessa forma. Não é no sentido literal, como na Bíblia, mas eles usam um sentido simbólico para isso. Eles entendem que a união sexual, ela sela um vínculo profundo entre parceiros. Um compromisso que deveria refletir a integridade e a exclusividade de uma aliança como a que nós temos na Bíblia, tá? As alianças de Deus com o seu povo. Elas refletem integridade e exclusividade. Deus é o Deus de Abraão, é exclusivo, sabe? Diz que nós somos, acho que é 1 Pedro, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá? Essa aliança de Deus conosco, ela exige exclusividade.
Então, essa visão, ela se baseia, querido, no fato de que o sexo não é apenas uma união física, mas um ato que entrelaça vidas de forma espiritual e emocional, refletindo uma união que é forte como uma aliança de sangue. No texto que nós estamos falando, Paulo não está tratando exatamente de casamento. A abordagem de Paulo aqui a respeito da imoralidade sexual tem a ver com prostitutas. Que fique bem claro isso. Eu já citei para vocês na última vez. Ele tem em mente a relação que havia no templo da deusa lá, Afrodite, né, Diana, sei lá qual é o nome da deusa, a deusa do amor, acho que é Afrodite. O culto à deusa era movida por sexo, tá? Por sexo. Era uma forma das sacerdotisas cultuarem a deusa através da relação sexual. E alguns coríntios, baseado, já falei para vocês aqui tanto, numa ideia equivocada de liberdade, né, baseado na filosofia e em religiões da época, eles entendiam que não tinha nada a ver a ideia de você cultuar ou de você ter uma relação sexual com uma prostituta, que isso não ia afetar a sua espiritualidade, porque o corpo, na verdade, não tinha utilidade. O corpo é descartável, o corpo é uma prisão. Alguém chegou a dizer que o corpo era um túmulo, tá? Um túmulo, não tinha utilidade nenhuma. Era a prisão da alma, era exatamente o corpo. Era essa a perspectiva que eles tinham. Então, a cidade como um todo e a própria igreja era muito dada a essa questão sexual. Por isso Paulo está escrevendo isso aqui. É o que ele tem em mente. Ele tem em mente esse sexo que acontecia no templo. Ele tem em mente o sexo que acontecia nas celebrações sociais, entendeu? Até mesmo na hora de fechar um negócio, as pessoas celebravam isso com comida, com bebida e com sexo. Era prática comum. E alguns crentes da igreja de Corinto continuavam praticando essas coisas. Paulo está escrevendo essa carta e esse capítulo aqui por essa questão, para trabalhar essa questão. Então, Paulo não tem em mente aqui a ideia do casamento, mas eu vou trazer, querido, esse texto para a realidade nossa. Não há hoje sexo cultual. Nós não temos isso hoje, tá? Mas a questão do sexo nós temos. A relação sexual fora dos padrões de Deus nós temos. Da mesma forma como tinha em Corinto, entendeu? Solteiros, casados, né? E o homossexualismo, essa coisa toda. Essa é uma realidade muito comum hoje, muito comum. Então, mesmo que Paulo não tenha em vista o casamento, nós não podemos negar, querido, aqui a ideia de que o sexo, ele é muito mais do que uma união física. Sexo não é apenas corpo com corpo. Na mente de Paulo isso vai muito além. É só você pegar o versículo 16, querido. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, ele se torna parte, ela se torna parte dele e ele se torna parte dela. Eles se tornam uma só carne, na verdade, tá? Você percebe, querido, que a percepção é diferente. Foi só um encontrozinho, não tem nada a ver, isso não importa. Eu vou mostrar para vocês, querido, que esse discurso nosso hoje, entendeu? Usado às vezes até mesmo por quem está dentro da igreja, esse discurso não permanece de pé, querido, quando nós consideramos as consequências da relação sexual fora do casamento. A ideia, querido, de uma aliança de sangue enfatiza exatamente isso, que o ato sexual tem um poder que vai além do físico. A união entre duas pessoas envolve espírito, alma e corpo, criando uma ligação que para muitos cristãos deveria ser indissolúvel, tá? Ou ao menos profunda e duradoura. Olha, queridos, eu quero mostrar para vocês, quando você pega a ideia de aliança na Bíblia, quando a aliança era feita nas Escrituras, eu vou tomar por base aqui a aliança que Deus fez com Abraão. Um animal é partido ao meio e as bandas do animal ficam um de um lado e do outro. E os celebrantes da aliança, eles passam entre aquelas bandas do animal. Era assim que ocorria a aliança de sangue. Ou se você pensar quando Deus faz aliança com o povo lá no Monte Sinai, né? Quando eles estão consagrando o tabernáculo e tudo mais,
o sangue é aspergido sobre o tabernáculo e sobre as pessoas. Tá? Aliança é uma coisa muito séria na Bíblia. E toda vez que o povo quebra a aliança feita com Deus, existem consequências gravíssimas para o povo de Deus. E eu quero sugerir a vocês, querido, que da mesma forma como na Bíblia a quebra de uma aliança trazia consequências, hoje, mesmo que a gente não entenda dessa forma, tá? Quando se trata de união sexual, querido, a quebra do vínculo sexual traz consequências emocionais e espirituais na vida de uma pessoa. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas consequências, tá bom? Novamente, eu quero que você tenha noção, eu não vou, assim, não é uma pregação expositiva. Eu vou usar o que Paulo diz aqui, nesses versículos aqui, do 15 até o 18, eu vou ler eles novamente aqui numa tradução bem mais contemporânea, para mostrar a vocês, querido, que mesmo que a Bíblia eu não consiga o respaldo que eu gostaria de ter para falar o que eu vou falar, eu posso dizer que a gente pode fazer deduções baseado nesse texto que eu vou pregar aqui e em outros textos também, falando da gravidade do pecado da imoralidade sexual. Tá? Nós já vimos isso aqui, vocês já viram isso aqui no capítulo 5, quando Paulo entrega um homem para o diabo por causa da relação sexual fora do casamento, entendeu? A gente já viu essas coisas aqui. Então, baseado no ensino bíblico a respeito de santidade, né, eu posso dizer a vocês que o que eu vou pregar tem um respaldo. Não é o que eu gostaria, não é como eu gostaria, não é como eu faço, mas tem. Vou ler o texto novamente, agora numa tradução bem mais contemporânea, tá? E depois disso eu vou deixar o texto de lado e eu vou mostrar algumas coisas a vocês em relação a essa questão da relação sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O padrão de Deus para o sexo é o casamento e não há nenhuma alternativa para isso, irmãos. Não há um escape para isso, tá? Deus só abençoa o sexo quando ele é realizado entre marido e mulher. Fora dessa relação, o sexo é maldição. E eu já disse isso a vocês aqui tantas vezes, eu vou continuar repetindo. O sexo fora do casamento é maldição. Quem pratica vai sofrer as consequências. Não tem para onde correr disso, irmãos, tá bom? Então veja, versículo 15. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo? Assim, poderia eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. A resposta de Paulo é categórica, jamais. Isso é inimaginável, é a resposta de Paulo. E vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, ela se torna parte dele e ele se torna parte dela? Pois Deus afirma na Escritura Deus afirma na Escritura que aos seus olhos os dois se tornam uma só pessoa. Olha que coisa interessante. Isso aqui é dito a respeito de marido e mulher lá em Gênesis 2, mas Paulo está dizendo aqui, quando um homem tem uma relação sexual com uma prostituta, ele se transforma numa só carne com ela. Percebe? É sério o que Paulo está dizendo, querido. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Bom, o sexo fora do casamento, irmãos, ele pode gerar algumas coisas, tá bom? E eu vou listar para vocês aqui. A primeira coisa que o sexo fora do casamento vai gerar são ligações espirituais e emocionais. A união sexual fora do casamento, ao criar aquilo que esses estudiosos chamam de aliança de sangue, ela estabelece um vínculo espiritual que pode se manifestar em ligações emocionais profundas, mesmo que a relação em si não envolva amor ou compromisso. É o sexo casual para nós hoje. Esqueça a prostituição do tempo de Paulo e vamos pensar nesse sexo casual de hoje, tá bom? Sem muito compromisso. Ele vai gerar ligações emocionais profundas, querido, profundas. Essa união, essa relação pode resultar em sentimentos como dependência, ciúme, confusão emocional
e dificuldade de se desvincular da outra pessoa, mesmo após o término do relacionamento. Ah, foi só uma noite, pastor, não teve nenhum compromisso. Você que pensa assim, querido. Essa é uma compreensão nossa equivocada a respeito do sexo. O que Deus diz é que quando o homem se une com a mulher numa relação sexual, ele se transforma numa só pessoa com ela. Há uma conexão profunda, querido, de corpo, alma e espírito na relação sexual. Ainda que aconteça uma única vez, tá? E ela pode gerar na pessoa dependência, ciúme, confusão emocional e dificuldade de se desvincular da outra pessoa. A primeira questão que eu quero colocar diante de vocês. A segunda é que o sexo fora do casamento, ele gera uma espécie de transferências espirituais. Escute isso aqui, querido. Aquelas pessoas que defendem a ideia da teoria da aliança de sangue, eles acreditam que a união sexual leva a uma espécie de transferência de características, traços e até cargas espirituais entre as pessoas envolvidas. Por causa disso, envolver-se sexualmente com alguém que vive fora da vontade de Deus pode, segundo essa teoria, expor a pessoa a influências espirituais negativas. E quais seriam as consequências dessas influências espirituais negativas? Isso pode incluir sentimento de culpa, vergonha, depressão e até uma inclinação maior a pecados ou hábitos que antes não faziam parte da vida da pessoa. Vamos lá, irmãos. Sentimento de culpa é a primeira característica aqui. Em relação sexual, querido, eu tenho em mente, eu quero que você tenha isso, eu tenho em mente primeiro aqui que eu estou falando para crente, tá? Eu acho que isso tem uma aplicação para o descrente, mas eu estou falando de maneira específica a crente. Quando acontece uma relação sexual fora do casamento, tá? Não permitida por Deus, isso vai gerar culpa. Então como, irmãos? Você sabe que violou um mandamento de Deus. Isso provoca vergonha, tá? Vergonha. O culpado age como se as pessoas soubessem do seu pecado, ainda que fosse secreto, mas como se as pessoas soubessem. Então ela fica como que com vergonha das pessoas. Ela pensa, eu não sei, às vezes eu acho que o diabo nos engana nesse sentido, porque gera na mente da pessoa aquela ideia de que os outros sabem, entendeu? Então ela fica com vergonha disso. Vergonha de Deus, vergonha dos irmãos. Culpa e a vergonha pode muito bem levar essa pessoa, querido, a um estado depressivo. Tá? E às vezes há uma inclinação para cometer pecados e hábitos que não faziam parte da vida dela antes. Eu espero que você entenda, querido, que nós não precisamos de uma teoria da aliança do sangue para acreditar que o sexo fora do casamento produz culpa, vergonha e até depressão. Muitas moças, eu acredito que isso acontece com rapazes também, novamente, estou falando para crentes, tá? Muitas moças se envolvem numa relação sexual, tá? Criam algum vínculo com a pessoa e depois elas estão sofrendo por causa disso. Porque se sentiu usada, porque se sentiu traída, porque confiou, porque talvez o rapaz prometeu o casamento e enganou, teve a relação e depois não quis continuar, entende? Isso vai gerar, irmãos, um mundo de constrangimento no coração de uma pessoa. Seja homem, seja mulher, irmãos. Seja homem, seja mulher. Eu penso realmente, querido, que é uma coisa trágica essa questão. Eu tenho noção, eu sei das tentações que um jovem solteiro e até mesmo que um homem casado pode sofrer, entende, para fazer aquilo que não deve. Eu tenho consciência disso. Novamente, nós vivemos uma época de muita sensualidade. Para onde você vai, para onde você se vira, querido, a sensualidade parece que persegue as pessoas. É uma coisa impressionante. Sem falar que nós temos um inimigo, né, que fica o tempo todo tentando achar uma forma de pegar o crente, de lançar ele ao chão, derrubá-lo, entendeu? Por algum pecado. E não tem pecado mais terrível, querido, do que exatamente essa questão do sexo. Sabia onde? Olha, eu estava hoje pensando sobre isso. Quantas pessoas eu conheço, irmãos? Eu conheço pastores
que caíram. Meu Deus do céu. Eu fiquei lembrando de algumas da minha própria convenção na época lá, entendeu? Da Batista Nacional. Quantos pastores, querido, não caíram, não cederam à tentação nessa área? Quantos homens de Deus, a termos de... O último que aconteceu agora foi Steve Lawson. Gente, um monstro. Desculpa a expressão. O cara é um poço de conhecimento, livros, seminário, entendeu? Rodando o mundo todo, pregando o evangelho, ensinando a Bíblia. 70 anos de idade. E agora ele foi afastado da igreja porque caiu. Irmãos, um homem de 70 anos de idade caiu. Não é absurdo um negócio desse? Não cedeu. Aliás, não suportou a tentação. Caio Fábio e tantos outros homens, Kleber Luca. Eu estava lendo hoje, irmãos, cantores gospel, irmão, mas é uma coisa assim assustadora, querido. Quando eu converso isso com o pastor Jair, ele me diz uma coisa: Edilson, eu não me preocupo com essas pessoas, eu só quero que tu mantenha a tua cabeça no lugar. Cuidado, não brinque, não dê lugar, não dê brecha, não vacile, porque se vacilar, você cede. É uma coisa impressionante, irmãos. Eu vou já falar sobre isso, se der tempo. Fuja. O conselho de Paulo é: foge, corre, não brinca com isso, tá? Vou já adiantar aqui para a gente chegar nessa parte aí. A terceira característica aqui, querido, é a fragmentação do propósito divino. A ideia de aliança no casamento simboliza a exclusividade e a integridade da relação. Para o cristão, ao fazer um pacto fora do casamento, estou falando de traição aqui, tá? Essa aliança é fragmentada. Quando o homem de Deus casado trai, a aliança é fragmentada, resultando em uma quebra do propósito divino para o corpo e para a alma. Na prática, isso pode se manifestar como uma perda de clareza espiritual, uma diminuição da paz interior e uma maior dificuldade em experimentar a plenitude de um relacionamento com Deus. O sexo fora do casamento traz isso como consequência. Primeiro, perda de clareza espiritual. A pessoa entra num estado de... ela não entende, parece que está tudo nublado, ela não consegue perceber, ela não consegue visualizar, ela não consegue entender. Ela perdeu a sua clareza espiritual. Paz interior. Não tem como, irmãos, se você pecou, a consequência natural, querido, é falta de paz interior. É vergonha, é culpa. Essas coisas acompanham o pecado sexual de uma forma assim que é uma coisa absurda, entendeu? E também, querido, uma maior dificuldade em experimentar a plenitude de um relacionamento com Deus. Como é que uma pessoa com vergonha, com sentimento de culpa, vai desfrutar de um relacionamento pleno com Deus? Não dá, irmãos, a não ser que haja um conserto, a não ser que haja um arrependimento, uma confissão e um abandono disso. É impossível. Escute, irmãos, um homem em pecado jamais terá paz no seu coração. Um homem em pecado, estou falando de maneira geral, jamais conseguirá permanecer diante de Deus em paz. Não tem como, querido, não tem como. E quarta característica, querido, é uma dificuldade para estabelecer relacionamentos saudáveis. Escute isso aqui, querido, por favor. A aliança de sangue criada fora do casamento pode dificultar o envolvimento saudável com o futuro cônjuge. Por quê? Porque a pessoa carrega para o casamento os vínculos e as memórias emocionais de relações passadas. E isso pode gerar, querido, dificuldade na construção de confiança, de intimidade e de exclusividade emocional. Sabe, um homem ou uma mulher, antes de conhecer Cristo, ela foi lá e ela viveu as aventuras, aquela coisa toda. De repente ela se converte e se casa. Irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa, querido, porque aquele histórico que ela teve antes de conhecer Deus, por mais que ela receba perdão para tudo aquilo, essas coisas permanecem no inconsciente das pessoas, irmãos. Tudo que nós experimentamos, sentimos ou fazemos, irmãos, é guardado, é armazenado no nosso inconsciente. E essas vivências positivas e negativas, elas formam a pessoa que nós somos, e isso governa as nossas vidas, ainda que inconscientemente.
Então um homem que, imagina, você conheceu a menina, quando você conheceu ela, ela ficava ficando com um e com o outro, aquela coisa toda e tal. De repente você casou com ela. A insegurança vai tomar conta do teu coração. É lógico, irmãos. E se ela fizer de novo? Ou as lembranças disso acompanham a pessoa. Sabe de uma coisa, irmãos? Naquilo que nós somos culpados, nós temos uma tendência muito grande de projetar a nossa culpa em outras pessoas. Então, o infiel vive com ciúme do cônjuge, porque ele pensa que... quer dizer, eu não sei como é que funciona, eu só sei que funciona assim. Porque ele é infiel, ele não consegue confiar na esposa, achando que ela também vai ser infiel como ele é. A ideia de projetar a sua culpa, o seu pecado no seu semelhante, entendeu? E tudo isso acontece, querido, no que diz respeito a essa questão sexual. Uma das coisas que a gente vai perceber na vida, irmãos, e eu digo isso porque eu já lidei com muitos jovens, parte da minha vida, 15 anos da minha vida com o Senhor foi pastoreando jovens. 15 anos. Eu pude acompanhar de perto, querido, o dilema da juventude, sabe? Muitos deles chegam à igreja com um histórico, irmãos, com uma bagagem muito grande nessa questão na área sexual, com a vida toda arrebentada, marcada por traição, por infidelidade, por desconfiança, por quebra de confiança, essa coisa toda, sabe? Aí essa pessoa vai casar, irmãos. Oh, querido. Irmãos, é um negócio difícil, querido. Ela vai ter dificuldade de confiar no seu cônjuge. Dificuldade, muita dificuldade, irmãos. Ela vai lutar com comparações, ela vai lutar com insegurança em relação a antigos parceiros, entendeu? Isso vai interferir na vida. Irmãos, eu já li uma coisa assim absurda, uma mulher, eu vi isso agora recente no X, né? Não é mais o Twitter, no X, uma mulher dizendo assim: meu marido não gosta de sair de casa, meu marido é tão bom para mim que eu acho que eu vou me separar dele. Consegue imaginar um negócio desse? Eu queria que ele fosse assim, assim. Aí o pessoal nos comentários vai lá e descasca a coitada da mulher. Mas isso reflete, irmãos, a bagagem daquela mulher. Reflete o histórico dela, sabe? Ela queria um marido, na verdade nem queria, né? É porque a gente nunca se dá conta daquilo que tem e não valoriza o que tem, só valoriza quando perde. É um hábito muito nosso, né? Mas aquela coitada estava reclamando de um marido que era quase perfeito para ela, bom, fiel, entendeu? Caseiro e tudo mais, né? E ela estava reclamando. Eu li de uma mulher, irmãos, que um sentimento de culpa por algo que ela fez no passado fez ela acreditar que ela não merecia o marido que tinha, e ela fazia de tudo, um marido bom, um marido amável, compreensível, parceiro e tudo, mas o casamento vivia em pé de guerra por causa da mulher. Quando a mulher foi a procurar atendimento, ela descobriu que ela vivia provocando briga por acreditar que ela não merecia um marido por causa dos erros do passado. Inconscientemente, ela estava se punindo. Daí ela entender isso, começar a tratar, foi um processo, mas ela entendeu e conseguiu restaurar o casamento. Acontece muito, irmãos. Queridos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos é guardado, irmãos, no nosso inconsciente. E essas coisas governam as nossas vidas. Eu tenho algumas atitudes que eu paro depois e digo: meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não tinha motivo para fazer, mas eu fiz. Então por que eu sempre ajo dessa forma? E geralmente quando a gente vai atrás, você vai encontrar a causa em alguma coisa na minha vida, no passado, entendeu? Que inconscientemente estava me movendo a agir daquela forma. Acontece da mesma forma com relação à questão sexual, querido. E como é que a gente resolve isso, irmãos? É preciso. O bom é que sempre há a possibilidade de reconciliação, sempre há a possibilidade de arrependimento, de buscar a Deus, entendeu? Se um jovem está casado hoje e nunca teve consciência, sabe? Ou nunca se deu conta da vida passada, quando eu me converti, irmãos, a pessoa me orientou a fazer o seguinte: Edilson, toda vez que tu lembrar de algum pecado do teu passado, tu pede perdão para Deus. Não precisa se preocupar, não precisa ficar com a canetinha, o papel, tentando... Não, tu vai viver a tua vida. Tu já foi perdoado por Deus.
Mas é importante para a tua consciência de que toda vez que tu lembrar de alguma coisa do teu passado, de alguma área pecaminosa do teu passado, tu traga isso para diante de Deus e peça perdão ao Senhor. E eu fiz exatamente isso, né? Eu digo a você a mesma coisa, querido. Você casou, principalmente nessa área, porque é a nossa temática aqui. Se você lembrar, querido, de coisas do passado que você já fez nessa área, e você nunca pediu perdão, peça perdão para Deus. Traz a consciência, traz a lembrança e confessa isso ao Senhor. Peça perdão. Olha, querido, uma pessoa que, novamente, o sexo fora do casamento é maldição, gera maldição. Essa maldição vai te afetar fisicamente, vai te afetar emocionalmente, vai te afetar espiritualmente. Não tenha dúvida sobre isso. Não se engane, não se iluda. Irmãos, vamos pensar aqui em doenças que nem o nome nem mais isso hoje, DSTs, né? Mudaram o nome disso aqui agora. ISTs. O que é o I de quê? Infecção. Tiraram a doença agora, foi? Não muda nada. Doenças físicas, aí emocionais, tem a questão da culpa, a vergonha, entendeu? E uma série, espiritualmente, falta de paz com Deus, você não consegue sentir a vontade na presença do Senhor, vai carregar, o diabo pode se aproveitar de tudo isso para infernizar a tua vida e te levar a uma depressão, tudo isso por causa dessa questão sexual. Bom, eu não quero me ater tanto a isso, irmãos, agora eu quero voltar para o texto, versículo 18, 1 Coríntios 6, 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Eu tratei um pouco dessa questão para mostrar as consequências da relação sexual fora do casamento. Ela vai acontecer, ela vai alcançar as pessoas, vai gerar culpa, vai gerar vergonha, pode gerar uma depressão, vai afetar a tua fé com Deus, a tua intimidade com Deus, vai afetar um monte de coisa na tua vida, querido. Tá? Eu aproveitei todo o texto para tratar disso, porque eu penso que essa é uma questão muito importante para nós e muito, muito atual para a realidade da igreja. Mas agora eu quero voltar para o texto e agora eu quero seguir o pensamento de Paulo novamente, tá bom? Então eu vou pegar só o versículo 18 e só essa parte aqui, fugir, portanto, da imoralidade sexual. Aí ele continua dizendo, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, para você não esquecer o contexto dessas palavras aqui, querido, tá? Por que essa exortação de Paulo ela é tão radical e urgente? Aí eu quero te trazer para o contexto agora daquilo que Paulo vem falando à igreja de Corinto, tá bom? E por que ela é tão urgente e tão radical? Porque toda relação sexual fora do casamento implica na atitude de tomar. E a palavra tomar, lá no versículo 15, tem a ver com levar embora, tá bom? Porque toda relação sexual fora do casamento implica na atitude de levar embora os membros de Cristo, no caso o corpo, e fazê-lo parte de uma prostituta. Consequentemente, ao unir-se a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela, rompendo a união com o Senhor. Esse é o contexto dessas palavras aqui do versículo 18 aqui, tá bom? É disso que Paulo vinha tratando, ele vinha expondo uma teologia do corpo. Agora vamos lá, irmãos. Aqui, querido, eu vou trabalhar só a exortação, o significado da exortação, e eu vou fazer algumas aplicações se der tempo. Aí, na próxima semana, a gente vai olhar o porquê dessa urgência em fugir da imoralidade. Aí eu vou tratar do restante do versículo, tá bom? Olha só, começa com uma coisa muito interessante. Olha a palavra fugir. É um verbo, tá? Irmãos, e tudo isso é muito pensado, tem a inspiração divina, mas tem a mente de Paulo por trás disso também, tá? Paulo é tido como a mente mais brilhante de toda a Bíblia, tá bom? Então, veja, a palavra fugir é um verbo, e esse verbo, ele está no tempo presente, tá? Indica uma ação contínua, tá? É algo continuado. O verbo está na voz passiva, o que significa que sou eu o responsável pela atitude de fugir, eu que tenho que tomar a atitude, eu que tenho que decidir fugir. Quando eu estiver diante de uma situação, eu não devo pensar duas vezes, eu sei que o meu papel ali é fugir, é correr daquela situação, e está no modo imperativo. O modo imperativo, querido, diz que essa texto é um mandamento. Paulo não está sugerindo, Paulo não está pedindo ou dando conselho, ele está
dando uma ordem que é inquestionável, que é absoluta e direta: fugir da imoralidade sexual, tá? Literalmente, a palavra fugir, ela significa aqui fugir, né? E buscar segurança na fuga. Olha que coisa interessante, irmãos. Buscar segurança na fuga. Você não tem segurança se você ficar para lutar, se você achar que pode resistir. Não, só vai ter segurança se você fugir, tá? E no sentido mais figurativo, tá? Que é o sentido que Paulo usa aqui, ela tem o sentido de fugir de ou evitar. Evitar. Evite a imoralidade sexual. Não brinque com isso, tá? O sentido dessa palavra, querido, aqui transmite a ideia de urgência e de ação imediata. Não é para pensar, irmãos. Olha que coisa interessante, irmão. Não é uma orientação para a gente refletir, para debater. Não é uma sugestão para testar a própria força ou virtude. É um chamado para que você saia rápido daquela situação. Foge, corre o mais rápido que você puder daquela situação. Você percebe como é que Paulo lida com essa questão da imoralidade sexual? Não, irmãos, é muito claro, não brinque com isso. Não ache que você é forte e que você vai resistir à tentação. Corre. Irmãos, vamos lá, há um texto na Bíblia que reflete isso muito claramente. Quando a mulher de Potifar, agora eu lembrei da mulher, né? Quando a mulher de Potifar foi tentar agarrar José, irmãos, ele saiu correndo de lá. A mulher segurou a roupa, ela ficou com a roupa dele na mão e ele saiu correndo. Pelado, se ela ficou com a roupa, correndo. Não quer nem saber das consequências, entendeu? Isso reflete o mandamento de Paulo aqui para nós. É assim que o crente deve lidar com a imoralidade sexual. Alguém disse, querido, que alguns pecados podem ser enfrentados ou discutidos sem um risco direto de corrupção. Entretanto, no caso da imoralidade sexual, a única segurança está em fugir, porque os simples atos de permitir que um pensamento impuro passe pela mente já deixa para trás uma marca de contaminação. É impressionante. O Hernandes Dias Lopes diz que o conselho de Paulo aqui é o seguinte: o conselho é: não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brinque com essa situação, fuja. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir. Não fique flertando com o pecado. Não fique paquerando com a tentação. Porque aquele que zomba do pecado é louco. É louco. Todos os comentaristas, querido, que eu li, e eu li mais de 30 comentários por causa do texto que eu vou expor na próxima semana. Irmãos, ninguém brinca com o sexo. Não há pecado mais sedutor do que o sexo. Não há. Não há ninguém forte. Ninguém é santo o suficiente, querido, para se expor à tentação e sair ileso. Ninguém. Por isso que a palavra de Paulo aqui, novamente, irmãos, fugir está no tempo presente, indica ação contínua, um hábito. Fugir está aqui na voz ativa, é você que tem que fazer. Eu estou esperando Deus falar comigo. Não vem com esse negócio não. Foge, irmão. A tentação bateu a tua porta, corre. Foge, se esconde, sai de perto. Não permanece, porque você pode cair. E é um mandamento. Agora veja, para evitar esse pecado, querido, é essencial que os cristãos reconheçam suas fraquezas e tomem medidas práticas para proteger a sua pureza. É preciso que a gente faça alguma coisa. Eu vou citar aqui algumas questões, irmãos, eu vou terminar com isso aqui, tá? Eu quis colocar para vocês a gravidade da relação sexual fora do casamento, o mandamento de Paulo, de como é que a gente deve lidar com isso. E Paulo diz, olha, você não tem que conversar, você não tem que discutir, você não tem que pensar, você não tem que orar, a sensualidade ou a tentação bater a tua porta, corre. É assim que Paulo lida com isso. Mas aqui eu quero voltar aqui para coisas mais práticas do nosso dia a dia, de como é que a gente pode lidar com isso no dia a dia, tá? Primeiro, querido, a manter lembretes visuais do seu compromisso matrimonial, se no caso você é casado, tá bom? Quais seriam esses lembretes? Foto do cônjuge. Se você pegar meu celular,
Na hora que você clica aqui, tá a foto da minha esposa, entendeu? O tempo todo. Para onde eu vou, eu não tiro essa tela daqui de forma alguma, tá? Fotos, aliança, homem casado, sem aliança, tá chamando a tentação para si, entendeu? É pedindo para ser tentado, irmãos. Aliança, tá? Aliança. Foto dos filhos, tá? É um lembrete, é um lembrete para nós. Eu tenho uma aliança com o meu cônjuge. Eu tenho uma aliança com os meus filhos. Eu tenho uma aliança com o meu Deus. Eu não posso me permitir isso. Segundo conselho, querido, evitar flertar, né? Ou interações ambíguas. Isso inclui brincadeiras inadequadas, toques prolongados, olhares insinuantes. Irmão, a mulher olhou para ti assim, querido, você pode fechar a cara, meu irmão, ou fazer que nem eu vi o cara fazendo. A mulher olhou assim, sorriu, o cara... Para algumas mulheres isso é provocativo, né? Elas vão, aí que atrai, na verdade. Mas é bom que o homem marque terreno, se posicione, entendeu? Brincadeiras, irmãos, brincadeira, querido. Eu vou falar mais sobre isso aqui daqui a pouquinho. Eu vou falar agora de amizades entre a questão do sexo oposto, mas a gente tem que ter muito cuidado, querido. Muito cuidado com essas coisas, tá? A gente precisa ter cautela na hora de lidar com essa questão. Homem casado, eu não sei se vocês já observaram, querido, eu não toco nas mulheres da igreja. Quase, de forma alguma, querido, quase, entende? Eu evito qualquer aproximação, eu evito, irmãos, é uma questão de cuidado mesmo. Cuidado, é perigoso, perigoso. Manter limites claros, irmãos, em amizades com o sexo oposto. Trate essas relações com extremo cuidado e evite confidências emocionais profundas, especialmente sobre problemas conjugais. Porque muitos casos começam dessa forma. Você tem um amigo, está com um problema conjugal e vai abrir o coração para o amigo. Faça isso não, querido, pelo amor de Deus. Você vai criar vínculo e dependência muito facilmente, entendeu? É perigoso. Irmãos, é perigoso demais, irmãos. A quantidade de pastores que caem, querido. A quantidade de pastores que caem, porque as mulheres vêm e abrem o coração. Algumas pessoas aqui na igreja já me conhecem. Eu ouço porque eu sou pastor. Mas se o negócio continuar, eu digo, eu vou trazer a minha esposa para conversar contigo. A Ariana sabe disso. Quando eu estou lidando com a questão, se a coisa começar a aprofundar, irmãos, eu chamo a minha esposa, porque eu já não trato mais sozinho. Não gosto. Não é aconselhado, irmãos. Não é aconselhado. É perigoso. Você pode até conversar. Eu marco conversa aqui na igreja, entendeu? Quando eu marco em casa, as meninas estão lá, essa coisa toda. Raramente eu visito alguém, tá? Assim, em casa sozinho. Raramente. Acontece, tá? Mas não é praxe. Porque eu acho perigoso, querido, eu acho perigoso, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou dar uma palavra com relação a amizades, irmãos. Eu sei que você pode não gostar, mas eu vou dizer uma coisa. Eu penso que um homem casado não pode ter amizade com mulheres. De jeito nenhum. Nem casada, nem solteira. Não é que você... Eu estou falando de amizade, de sentar e conversar e aquela coisa toda. Não deveria, irmãos, não deveria. Porque você está se expondo de maneira muito clara à tentação. Muito, muito clara, irmãos. Outro conselho, proteger ao sair sozinho. Esteja ciente de situações que possam criar ambientes propícios a tentações e tome medidas para evitá-las. Irmãos, eu sou um homem casado e eu já fui solteiro. Eu sei como é que funciona essa questão. Namoro é uma fase boa de conhecimento. Eu acredito que é necessário, sabe? Desde que haja propósito. Namorar, se um jovem chega para mim, pastor, está namorando, assim, eu estou pensando em casar. Não, a gente não pensa em casar agora, não. A pergunta que vem logo é, então por que está namorando? Porque se não namora para casar, irmãos, você está correndo risco, querido. Pegue gasolina e risca um palito de fósforo pertinho, querido, e veja o que vai acontecer. Homem e mulher, irmãos, é álcool e fogo junto. Não tem jeito. Diga o que quiser. Ah, pastor, porque eu sou santo, porque eu sou forte. Mentira. Não tem isso, irmãos. Não tem esse negócio de ser forte com relação à questão sexual. Não tem. Os dois juntos é perigoso. E vou te dizer uma coisa mais delicada ainda, tá bom? Mais delicada ainda.
Talvez eu tire essa parte aqui da pregação. Quando o rapaz namora com a menina há algum tempo e ele nunca avançou o sinal de forma alguma, a namorada deveria desconfiar imediatamente. Tem alguma coisa de errado com ele. É lógico, filhinho. É homem, meu filho. É homem. Irmãos, uma criança que não sabe nada da vida, se você tocar nas partes, ele vai reagir. É homem. É macho. Entendeu? É macho. Chegou perto da mulher, querido, todo o teu ser reage. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. A gente fica tentando dourar a pílula, mas não tem esse negócio não, irmãos. Se você vacilar, você cai. Mais uma questão aqui, querido. Evite filmes, literatura e sites de conteúdo explicitamente imorais. Você quer ver uma coisa? Eu vou para o cinema assistir 50 tons de cinza. Você está doido, irmão? Você vai fazer o que lá? Se é solteiro, desculpe as crianças aqui, agora é a hora, ó. Mão no ouvido. Se é solteiro e vai assistir um negócio desse, quando chegar em casa vai se masturbar. Vai, irmão. Entendeu? Nem para os casados não é bom, irmãos. Pastor, para dar uma pitada no nosso casamento. Irmão, se você precisa de um filme pornô para dar uma pitada no teu casamento, vai buscar ajuda porque tá mal o negócio. Tá mal. Pastor, a gente vai assistir aqui um filme pornô para ajudar no casamento. Você me desculpe, querido. Você me desculpe, mas isso não é coisa para crente. Não é. E repito, irmão, se você precisar de um filme pornô para se excitar para sua esposa ou para o seu marido, o negócio aí tá mal, viu? Tá muito mal. Você precisa de ajuda. Evite, irmãos, evite. Eu não posso dizer para você evitar tudo, porque não há filmes sem essa insinuação sexual. Não existe. Eu li agora recentemente uma coisa interessante, Lucas. A Apple investiu pesadamente em séries e filmes com temas assim muito impactantes e atores reconhecidos, mas eles fizeram propositalmente, cortaram essa coisa da questão sexual, entendeu? Das séries, dos filmes, e por causa disso as séries e os filmes não emplacaram, porque as pessoas gostam de imoralidade, entendeu? Se você assistir às séries da Apple, irmãos, eu aconselho vocês, Silo, Fundação, eu assisto algumas delas, é muito boa, irmãos. Você não tem tanta insinuação sexual, entendeu? Muito interessante, conteúdo bom, mas aí o rendimento, que as pessoas não querem. As pessoas gostam de sexo, de muita violência, é isso que atrai as pessoas, entendeu? É impressionante. Queridos, Paulo lidou com uma igreja que estava padecendo por causa do sexo, da libertinagem naquela igreja, por causa da cultura da cidade. Nós estamos inseridos num tempo da história onde esse padrão está de novo aqui conosco. Nós não temos mais as prostitutas cultuais, irmãos, mas nós temos algo muito pior do que isso. Porque você pega o teu celular, querido, e você pode ir para o teu quarto, desligar a luz, baixar o brilho da tela, e você mergulhar num mundo de imoralidade sem fim. Sabia disso? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos. E eu te dou um conselho, irmãos. Eu sei que eu estou esticando a mensagem, mas eu quero te dar um conselho, querido. Se você tem dificuldade nessa área, busque ajuda, pelo amor de Deus. Busque ajuda, porque eu já li livros e mais livros de autores que trabalham nessa questão. Irmãos, é um tipo de escravidão miserável, irmãos, miserável. Acaba com a tua comunhão com Deus, acaba com a tua paz espiritual, acaba com a tua relação com Deus, porque a culpa vai vir, seja uma culpa gerada pela sua consciência pecaminosa, ou seja uma culpa gerada pelo diabo em você, entendeu? Que te impede de desfrutar da presença e da comunhão com Deus. A culpa e a vergonha, querido, quando você vai para diante de Deus, ela te anula completamente. Você não, irmãos, é porque na verdade tem que ser assim, né? Tem que ser assim, senão, mas o drama é que a pessoa vai viver a vida espiritual o tempo todinho sem se relacionar com Deus, porque ela fica evitando isso. Porque ela sabe que na hora que ela estiver diante de Deus, a lembrança vai vir do seu pecado.
Então, se você tem dificuldade, irmãos, busque ajuda, por favor. Busque ajuda, querido. Vá para diante de Deus, faça um concerto lá, no esconderijo lá do teu quarto, lá, diante de Deus. Abra o coração, confesse, peça perdão. Ah, pastor, eu já fiz isso, não deu certo. Irmão, continua fazendo, continua buscando, continua clamando por misericórdia. Ou então peça ajuda a alguém, ou busque a ajuda profissional para que você se liberte disso, querido. Porque essa é uma das piores prisões espiritual na qual um homem pode estar inserido, irmãos. Porque ela mina a relação com Deus, ela acaba com a relação com Deus, completamente. A pessoa vai ser corroída por culpa, irmãos, e vergonha. Capaz de mergulhar num estado depressivo que não... Entende? A gente precisa ter consciência disso, querido. Precisamos ter essa consciência e eu queria dar isso a vocês, irmãos. A semana que vem a gente volta para o nosso texto, a gente segue novamente ali a exposição do texto. Mas agora vamos nos colocar de pé, tá bom? Eu deixo isso com você, querido. Porque eu me preocupo, irmãos, com a nossa relação com Deus. Não tem coisa pior para um crente do que ele se achegar para Deus e não conseguir ter paz no coração. Não conseguir descansar diante do Senhor. Aproveitar da presença do Pai. Desfrutar da presença do Pai por causa da culpa, por causa da vergonha, por causa do pecado.